Como é que pode uma figura descrita pelos contemporâneos como medíocre e grotesca chegar ao poder absoluto? É uma pergunta que não sai de moda. Pois é. A gente sempre pensa que esses líderes surgem, sei lá, por um carisma imenso, uma genialidade maligna. Mas e se a resposta for outra? E se for o resultado de uma coisa muito maior, quase invisível, que está acontecendo na sociedade inteira? É exatamente essa questão que assombra a análise que a gente conclui hoje. A ideia não é entender o homem, mas sim as condições que tornaram ele possível. Exatamente. Bem-vindos à nossa análise final da série sobre a obra O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Este é o episódio para a gente amarrar tudo. Fechar o quebra-cabeça. Isso. Nos capítulos anteriores, a gente viu o passo a passo da escalada dele ao poder. Agora, vamos mergulhar na conclusão do livro para entender a grande tese, o porquê de tudo isso. E a promessa é que, ao final da nossa conversa, vai ficar muito claro por que, segundo essa análise, a classe mais rica da França abriu mão do seu próprio poder político para salvar os negócios. E também como a maior parte da população, os camponeses, se tornou a base de apoio de um ditador. Exato. E o que é, afinal, esse fenômeno que ficou conhecido como bonapartismo? Perfeito. Vamos começar então por uma frase dessa obra que, nossa, todo mundo já ouviu em algum lugar, mesmo sem saber de onde veio. E qual é? Aquela ideia de que a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. O que isso quer dizer de verdade? É só tipo um jeito chique de chamar o Luiz Bonaparte de palhaço? Bem, é muito mais do que um insulto, embora a ironia seja bem forte, né? A análise pega emprestada uma ideia do filósofo Hegel de que grandes eventos históricos tendem a acontecer duas vezes. Certo. O que a obra faz é adicionar um tempero, digamos, ácido a isso. A tragédia foi o golpe original, o do Napoleão Bonaparte, o tio, lá em 1799. Ah, sim. Aquilo foi um evento monumental que, de fato, encerrou um ciclo da Revolução Francesa e consolidou um novo tipo de Estado burguês. Tinha uma grandeza ali, uma transformação real. Era um momento histórico com H maiúsculo, digamos. Exatamente. Agora, a farsa é o golpe do sobrinho, Luiz Bonaparte, em 1851. Segundo a análise, esse segundo golpe é uma imitação, uma paródia pálida do primeiro. Ele não vem para inaugurar uma nova era. Ele vem para administrar a decadência de uma ordem que já não se aguenta. A figura do Luiz Bonaparte é vista como inadequada para o papel heróico que ele tenta imitar. Ele veste a roupa do tio, mas a roupa fica larga. Perfeito. É isso. A repetição não é grandiosa, é patética. Entendi. Então, a farsa não é sobre o ato em si ser uma piada, mas sobre esse descompasso. Exato, o descompasso. Entre a pose heróica e a realidade que era, no fundo, medíocre. A inadequação de uma pessoa acaba revelando a fraqueza de um sistema inteiro. Exatamente. A mediocridade do líder é o sintoma da doença do sistema político. E se a burguesia não conseguia mais governar de forma estável e os trabalhadores ainda não tinham força para tomar o poder, quem é que estava no comando? Que tipo de poder surge nesse vácuo? É aí que entra essa ideia de bonapartismo, certo? Confesso que é um termo que a gente ouve muito, mas que nem sempre fica tão claro. Sim, o bonapartismo como teoria descreve justamente esse tipo de regime que emerge de um impasse. Tenta imaginar um cabo de guerra. Ok. De um lado, a burguesia. Do outro, o proletariado. Nenhuma das duas classes tem força suficiente para puxar a outra e vencer. O cabo fica ali, esticado, tenso, paralisado. Entendi. Um empate técnico. Isso. E nesse momento de paralisia, uma terceira força pode surgir. Alguém que chega e corta a corda. Ou melhor, alguém que se coloca acima da corda. O poder executivo, na figura de um líder como o Bonaparte, se descola das classes e se apresenta como uma força aparentemente autônoma. Neutra. Ele diz: olha, nem a burguesia, nem o proletariado. Eu represento a nação, a ordem. Ele se posiciona como um árbitro, um mediador que vai acabar com o conflito para o bem de todos. Só que essa autonomia toda só é aparente, imagino. Ele precisa de uma base de poder concreta. Não pode governar, sei lá, flutuando no ar. Totalmente aparente. Se ele não representava diretamente nem os ricos, nem os trabalhadores,
Em quem ele se apoiava? E é aqui que a análise fica realmente interessante e um pouco sinistra. Ele constrói uma base de poder que é só dele. Como assim? O exemplo mais claro é a chamada Sociedade de 10 de Dezembro. Pensa nisso como um fã-clube. Um fã-clube bem violento. Que tipo de fãs eram esses? A obra os descreve como o lumpenproletariado. É um termo forte. Basicamente, são os desajustados da sociedade. Desajustados. Sim, pessoas sem um lugar fixo na economia, veteranos de guerra desempregados, pequenos golpistas, donos de bordéis, gente em situação de rua. É uma massa de indivíduos desvinculados do processo produtivo. Peraí, então ele basicamente montou uma milícia particular com a escória da sociedade. E usava essa gente como força de intimidação. Exatamente. Era a guarda pessoal dele. Eles organizavam comícios forçados, gritavam o nome dele, atacavam deputados da oposição na rua, quebravam redações de jornais. Nossa. Eram a presença física do poder de Bonaparte nas ruas, respondendo único e exclusivamente a ele. Não a um partido, não a uma ideologia, mas ao homem que dava para eles pão e vinho. Isso mostra como o poder dele tinha uma base social própria, né? Fora das classes tradicionais. E essa máquina estatal, com seu exército, sua burocracia e agora essa milícia particular, começa a parecer uma entidade independente, quase um parasita que se alimenta da sociedade, mas não a representa. Que loucura! Só que o fascinante é que essa autonomia toda não surgiu do nada ou contra a vontade de todo mundo. Ela foi permitida e, de certa forma, até desejada pela classe que, em teoria, mais tinha a perder com isso, a própria burguesia. Certo. E aqui a gente chega no que, para mim, é o grande paradoxo dessa história. Porque a classe dominante, os donos do dinheiro, dos bancos, das indústrias, abriria mão do poder político direto. É uma pergunta fundamental. Eles controlavam o parlamento, por que entregar as chaves do castelo para um aventureiro? Essa é a tese central da obra. E a resposta é brutalmente pragmática. Para eles, a estabilidade dos negócios era mais importante que a liberdade política. Ah, Pensa na burguesia fora do parlamento, a burguesia real. O industrial na fábrica, o banqueiro no escritório. Para essa gente, o que estava acontecendo em Paris era um pesadelo. o debate político, as disputas. Exato. Debates que não acabavam nunca no parlamento, crise de gabinete toda semana, ameaças de revolta dos trabalhadores nas ruas. Tudo isso era visto como barulho, desordem, instabilidade. E não tem nada que o capital odeie mais do que instabilidade. Precisamente. A luta política dos seus próprios representantes estava atrapalhando o fluxo dos negócios. Bem impressionante. Eles chegaram ao ponto de ver a democracia parlamentar que eles mesmos criaram como um obstáculo. Exato. A análise argumenta que eles fizeram um cálculo frio. Para salvar seu poder social e econômico, ou seja, as fortunas e a tranquilidade do mercado, era preciso sacrificar o poder político. Eles preferiram a ordem de um ditador que prometia silenciar o parlamento e esmagar qualquer ameaça operária, à incerteza da democracia. A liberdade de expressão, de representação, virou um luxo que eles não queriam mais bancar. Em outras palavras, eram calem a boca e nos deixem ganhar dinheiro em paz. É uma ótima síntese. Eles viram no Bonaparte a figura ideal para fazer o serviço sujo. Ele disciplinaria os trabalhadores, que eram a ameaça de baixo, Certo. e, ao mesmo tempo, silenciaria os políticos liberais, que eram a perturbação que vinha de dentro do próprio sistema. Foi um pacto não declarado pela ordem a qualquer custo. Ok, faz um sentido assustador. A burguesia o apoiou por interesse, por medo, mas um governante não vive só de apoio passivo, ele precisa de uma base de massa, né? Com certeza. De legitimidade popular. Exato. De gente que o veja como um verdadeiro representante. Quem eram essas pessoas? Quem realmente tinha o pôster de Luiz Bonaparte na parede de casa? A análise é categórica sobre isso. A grande base social dele, a classe que ele de fato representava em espírito e em nome, era a mais numerosa da França na época. Os pequenos camponeses proprietários de terra. Os camponeses parcelares. Exatamente. O que me parece contraintuitivo. Eu imaginaria que seriam, sei lá, os trabalhadores urbanos ou algum outro grupo mais politizado. Por que justamente os camponeses?
O que, na condição deles, os tornou a base perfeita para esse tipo de poder autoritário. Isso. A chave de tudo é uma palavra: isolamento. Pensa na vida de um camponês dessa época. Ele vive com a família num pequeno pedaço de terra, muitas vezes longe da aldeia mais próxima. Certo. A interação dele com o mundo se resume ao mercado local. Ele produz basicamente para a própria subsistência. Ele não tem colega de trabalho, não tem sindicato, não participa de assembleia. Ele vive numa bolha. Uma bolha autossuficiente e replicada milhões de vezes por todo o país. Milhões de famílias vivendo em condições idênticas, mas sem nenhuma conexão real entre si. A identidade deles é a sua terra, sua família, não uma identidade de classe. Entendi. E aí que entra a analogia mais famosa da obra: O saco de batatas. o saco de batatas. A análise diz que os camponeses franceses formam uma classe da mesma maneira que batatas num saco formam um saco de batatas. Elas estão ali, juntas, ocupando o mesmo espaço, mas não tem nenhuma conexão orgânica entre elas. Uma batata não se relaciona com a outra. Elas são só uma soma de unidades idênticas. Que imagem poderosa. É uma massa de gente, mas sem a liga, sabe? Sem a coesão que transforma um grupo de pessoas numa força política. Exatamente. Cada um por si. E por não conseguirem se organizar para representar si mesmos na política, eles precisam que alguém os represente. Precisam de um mestre, uma autoridade que venha de cima. Alguém que pareça estar fora da briga política suja das cidades e que prometa proteger sua pequena propriedade. A figura do protetor. A figura do protetor. E Bonaparte, com o nome glorioso do tio, que para os camponeses era uma lenda, o homem que garantiu a eles a posse da terra, com a promessa de ordem, de impostos mais baixos, ele encarnava perfeitamente esse papel. Ele era o poder que vinha do alto para governar em nome deles. Exato. E essa dinâmica cria o vácuo perfeito para a ascensão desse tipo de líder. É o cenário clássico, então. A elite econômica enfraquecida politicamente. Certo. A classe trabalhadora ainda desorganizada para tomar o poder. E no meio, essa massa gigantesca de pessoas isoladas prontas para apoiar o primeiro salvador da pátria que aparecer. Você descreveu perfeitamente o terreno fértil para o bonapartismo. Ótimo. Acho que antes da gente amarrar tudo, seria bom, talvez, definir rapidinho 3 termos que apareceram bastante aqui, né? Boa ideia. Ajuda a fixar. O primeiro, claro, bonapartismo. De forma resumida, bonapartismo é um tipo de regime onde o Estado, especialmente o poder executivo, se torna muito forte e parece autônomo. Certo. Ele age como um mediador acima dos conflitos de classe para garantir a ordem, geralmente na figura de um líder autoritário. Perfeito. Segundo termo, lumpenproletariado. É o termo usado na obra para descrever a camada mais marginalizada da sociedade. Gente desvinculada do sistema de produção, como pequenos criminosos, mendigos. O pessoal da Sociedade de 10 de dezembro. Exato. Que Bonaparte organizou para ser sua força de choque particular. E por último, camponeses parcelares. São os pequenos proprietários de terra que vivem de forma isolada, autossuficiente. E essa condição de isolamento os impede de formar uma classe política coesa, o que os torna a base social ideal para um líder autoritário que eles enxergam como um protetor. Perfeito. Agora, conectando com o resto da nossa série, o que este capítulo final, essa grande explicação teórica, adiciona a tudo que a gente viu antes? Aí dá sentido a tudo. Se nos episódios anteriores nós acompanhamos o como... O passo a passo. Isso, passo a passo do golpe, as crises políticas, as votações. Este capítulo nos entrega o porquê. Fica evidente que a ascensão do Luiz Bonaparte não foi um acidente, nem fruto da genialidade de um homem. Certo. Foi a consequência lógica quase inevitável de um impasse na luta de classes. O golpe foi o sintoma final dessa paralisia social. Faz todo sentido. Quem ouviu os episódios anteriores vai lembrar de todo o caos que a gente descreveu. As brigas no parlamento, as revoltas. Agora fica claro que aquilo não era só bagunça. Eram os sinais. Eram os sinais da incapacidade da burguesia de continuar governando democraticamente.
Para quem está chegando agora, basta entender que a França vivia uma ressaca terrível da Revolução de 1848, um período de instabilidade total. E essa imagem final do Estado se tornando essa máquina gigantesca, burocrática e militar, pairando sobre a sociedade, nos dá o gancho perfeito para o que vem a seguir. Ah, é? Sim. Na nossa próxima conversa, vamos explorar como essa visão crítica do Estado influenciou outros pensadores e movimentos políticos. Veremos como essa ideia, que nasceu da análise de um golpe na França do século XIX, ecoou e foi reinterpretada ao longo da história. Mal posso esperar. Então, para a gente fechar hoje, o que levamos de mais importante desta análise final do 18 de Brumário? Se fôssemos resumir em 3 grandes lições. A primeira, para mim, é a ideia da repetição da história como tragédia e farsa. Certo. Mostra que não basta imitar os símbolos do passado. O contexto histórico muda completamente o significado de um ato político. A segunda, e talvez a mais desconfortável, é que a liberdade política nem sempre é a prioridade máxima. Para uma classe dominante num momento de crise, a segurança dos bens e a estabilidade econômica podem valer mais que uma democracia barulhenta. Eles podem ativamente preferir uma ditadura. É um ponto forte. E a terceira, que é um alerta atemporal, é sobre o perigo político do isolamento. Uma classe numerosa, mas socialmente desorganizada e politicamente fragmentada. Como os camponeses. Exato. Ela se torna um terreno incrivelmente fértil para o surgimento de um salvador autoritário. A falta de conexão abre espaço para o poder centralizado. Perfeito. 3 pontos para se pensar por um bom tempo. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise aprofundada. Continue conosco no próximo episódio, quando daremos sequência a essa exploração das ideias sobre Estado e poder.